gente, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, é um prazer tê-los aqui novamente. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que vocês escutarem algum barulho aí interferindo, é porque infelizmente aqui nas proximidades está havendo uma festa. E a gente já fez de tudo, mas a gente não consegue criar um ambiente silencioso. Mas espero que isso não interfira. Vamos lá. Antes da gente começar, eu gostaria de convidá-lo para no dia 1º de agosto, às 8 horas da noite, você assistir um vídeo muito bacana que eu estarei lá no YouTube falando sobre o nosso curso, sobre o meu curso. É um curso sobre técnicas psicoterapêuticas e manuseios para o tratamento da dependência química, tá? Então você vai entender tudo sobre o meu curso nesse vídeo, que será no dia 1º de agosto, às 8 horas da noite, lá no YouTube, tá bom? É um curso muito bacana, que eu estou tendo muitas pessoas fazendo, muitas pessoas interessadas. É um curso muito honesto, baseado nos quase 40 anos que eu tenho de experiência com dependência química. Eu também sou adicto em recuperação, sou psicólogo, tenho especialização na área e gostaria que você conhecesse. São técnicas e manuseios psicoterapêuticos fundamentais para o tratamento da dependência química, da depressão e da ansiedade, tá? Bom, nesse vídeo de hoje especificamente, eu vou tratar aqui com vocês de um assunto interessante. De um assunto interessante, porque muitos dependentes químicos costumam ter essa visão e, na verdade, não é bem por aí. É óbvio que não são todos, é óbvio que... Eu já vi até alguns psicólogos que tratam isso dessa forma e eu gostaria de esclarecer isso daqui. A pessoa, quando entra num processo de recuperação, né, das drogas, do alcoolismo, né, entra num processo motivacional de recuperação, porque a dependência química é um transtorno motivacional. A pessoa estava motivada a somente usar drogas e álcool e a ter comportamentos ruins, tal, e de repente ela se motiva a parar de usar e aí mudando as coisas paulatinamente, né? Esse, de repente, é um estado de tempo muito grande, muito complicado, muito complexo, que vai realmente ser necessário um tratamento, um acompanhamento, tal, mas ele entra nesse estado motivacional. E dentro desse estado motivacional existe a pré-contemplação, que é o primeiro estágio motivacional, que é aquele estágio onde a pessoa diz assim, não tenho problema nenhum, não. Existe a contemplação, que é aquele estágio que a pessoa contempla que tem ali um problema, mas tem dificuldade para resolver esse problema. Não tem força interior e às vezes nem conhecimento de como iniciar esse processo. O terceiro estágio é o estágio da preparação, onde a pessoa, depois de um certo tempo, de um certo nível de consciência, depois da terapia e também com as medicações, a pessoa começa a se preparar para entrar num outro estágio, que é o estágio da ação, que é onde a pessoa vai agir com novos hábitos, novos comportamentos, novas atitudes, novos lugares, novas pessoas, vai ressignificar os relacionamentos, ressignificar o trabalho, a necessidade espiritual, enfim, né? A pessoa vai agir em cima do tratamento necessário. Isso é um outro estágio motivacional, que é o estágio motivacional da ação. E depois da ação existe um monitoramento. Você tem que ficar o resto da vida monitorando a sua recuperação, né? E aí, o vídeo de hoje vai falar sobre exatamente o último estágio, que é a recaída. Por quê? Porque pode acontecer a pessoa perder essa motivação e por algum motivo recair, voltar a usar, né?
Ele vai perder isso para sempre? Não, ele vai perder por um tempo, a consciência vai estar lá, mas a motivação que ele estava anteriormente ainda talvez não seja necessária, talvez ele tenha que se esforçar mais, digamos assim, trabalhar mais isso, né? Para poder se manter no estágio da recuperação, da manutenção da motivacional que ele precisa para estar em recuperação. E aí tem muita gente que diz assim, a recaída faz parte da recuperação. Não, a recaída faz parte da doença, não faz parte da recuperação. E esse é o pico desse vídeo agora. A recaída, ela faz parte da doença e não da recuperação, tá? Existe o lapso. A pessoa está tranquila, motivada a não usar, e aí de repente tem um lapso, sabe? Mas aí a gente usa aquela frase assim, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Isso foi só um lapso. Me arrependi na hora e voltei para minha fase de recuperação novamente, tá? Então, prestem muito atenção. A recuperação, ela faz parte da sua saúde mental. A recaída faz parte da sua doença, tá? Então, eu tive uma recaída, mas isso faz parte da recuperação, todo mundo que está em recuperação recai. Não, não. Muita gente que está em recuperação não recai. Pode até ter um lapso, tá? E tem uns que nem lapso tem, tá? Então, essa recaída eu tenho que entender sempre como parte da doença e não parte da recuperação. E essa recaída, tá? Ela pode, às vezes, não ser exatamente do uso de drogas, tá? Essa recaída pode ser uma recaída de comportamento, tá? Por exemplo, o sujeito entrou no estágio motivacional totalmente da recuperação, está fazendo a manutenção tranquila da vidinha dele, não está usando droga, mudou os comportamentos, tal, mas de repente aparece um comportamento lá que ele enfia o pé na jaca e faz alguma coisa errada, tá? Por que isso acontece? Porque o cerne dessa doença é o vício. O cerne dessa doença é a repetição das coisas. O dependente químico, ele tem uma personalidade obsessiva compulsiva. Isso está no DNA dele. Ele não consegue, não tem jeito. Ele sempre vive com um vício. Sempre vai conviver com um vício. Então, de repente, ele vai parar com o vício da droga, mas ele vai ter vício de comprar, de fumar, de ir para academia, enfim, né, vários outros vícios. E aí, numa dessa, ele percebe, ele fala, pô, já estou recaído, olha esse comportamento, eu já tinha mudado esse comportamento e agora eu recaí nesse comportamento novamente, como comportamento de manipular, de mentir, de ser grosso, de ser mal educado, de procrastinar, né? E daí ele pode considerar isso também uma recaída. Mas isso, toda recaída faz parte da doença, faz parte do DNA da doença, do cerne da doença, do vício, da personalidade obsessiva compulsiva, tá? Não faz parte da recuperação. A recuperação exige que você esteja sempre num estágio total da manutenção da recuperação que você atingiu. Espero que você tenha entendido, tá bom? Se você tiver dúvidas, é só você fazer perguntinhas aí nos comentários, tá? E, novamente relembrando, tá? Dia 1º de agosto, às 8 horas da noite, estarei aqui num evento online falando sobre técnicas e manuseios psicoterapêuticos fundamentais para o tratamento da dependência química, da depressão e da ansiedade, tá? É um curso muito bacana que a gente tem lá na plataforma do Hotmart. É um curso onde você vai ter condições de aprender muita coisa boa para se ajudar
e também para ajudar quem precisa. Se você trabalha com isso ou se você é um viciado de alguma forma, tem o problema da dependência química, eu tenho certeza, eu não estou inventando e nem estou mentindo, eu tenho certeza absoluta que isso vai te ajudar muito, tá? Agradeço você ter me ouvido e te espero no dia 1º de agosto, às 8 horas da noite, aqui no YouTube mesmo. E não esqueça, o estágio que você conseguiu de estar numa boa recuperação da sua vida, quando você recai, isso não faz parte da sua recuperação. Isso faz parte da sua doença. Volte novamente para a sua recuperação. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.